Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Diz assim a palavra de Deus: e que mais direi? Todo o capítulo 11 de Hebreus vem nos relatando a história dos heróis da fé. Heróis da fé. E você sabia que eram homens e mulheres iguaizinhos a você e eu? Não, era iguaizinho a nós, não tinha ninguém ali que tinha superpoder, não. Eram homens e mulheres iguaizinhos a nós. Então, em casa você leia todo o capítulo 11 de Hebreus, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está na Bíblia é para o seu ensino, é para o meu ensino. Então diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, verso 33, os quais, tão grave, que eram homens igual a nós. Irmão, eles tinham os mesmos temores que nós temos. Eles tinham os mesmos temores que nós temos, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, mas os quais, pela fé, porque a fé é um dos pilares da vida cristã. A Bíblia nos ensina que sem fé não é nem difícil, é impossível agradar a Deus. Então a fé é um dos pilares da vida cristã, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Agora, se você puder, grave isso na sua Bíblia: da fraqueza tiraram forças. Aleluias! Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Até aí. Então, vamos ler mais dois textos. Então, esse é o primeiro texto para basearmos a nossa palavra. O segundo texto que queremos ler é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, aqui o apóstolo Paulo dizendo: por isso, sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Aqui é o texto que ele orou a Deus 3 vezes, pedindo que retirasse o espinho da sua carne. Aí Deus não retirou, mas disse assim: a minha graça, aleluias, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí por isso ele diz no verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, tudo que nós somos servos de Deus, passamos por amor de Cristo. Todas as privações, todas as perseguições, todas as acusações, tudo que é contra nós, por amor de Cristo. Ele está dizendo assim: por amor de Cristo, ele sente prazer. Eu sinto prazer por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluias. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua, na minha, na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E o terceiro texto, para os irmãos poderem se assentar, Jó,
capítulo 14, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Aleluias! Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Aleluias! Ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Aleluias! Brotará e dará ramos como uma planta. Aleluias! Podemos assentar. Graças a Deus. O tema da mensagem, o tema é força na fraqueza. Força na fraqueza. Estamos chegando, irmãos, no final do ano. Sempre que chegamos ao final de um ano, estamos chegando ao final de um ciclo da nossa vida. Sempre que termina-se um ano, termina um ciclo e começa um novo ciclo. Então, quando esse novo ciclo começamos muito motivados, muito animados, com muitos projetos, com muitos sonhos, com muitas perspectivas boas. Só que há uma grande diferença entre expectativa e realidade. Às vezes temos uma expectativa alta, grande, mas a nossa realidade às vezes é bem inferior. Então há uma grande diferença entre expectativa e realidade. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, é uma expectativa que eu tenho. Só que, às vezes, a realidade que eu vivo não condiz com aquela expectativa. Então, começamos o ano, às vezes, cheio de expectativas, de projetos, animados, motivados, e com o passar dos dias, meses, vamos enfrentando lutas, vamos vendo que aquelas expectativas não estão se concretizando, e quanto mais passam os meses, parece que estão mais distantes, porque há uma diferença de expectativa e realidade. Então, nesse processo, durante todo o percurso de um ano, enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades, enfrentamos adversidades, nós choramos, nós sofremos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, e depois choramos novamente, nos decepcionamos, nos entristecemos, e isso faz parte do processo, e isso faz parte da vida. E quando chegamos a essa altura que estamos, basicamente no final do ano, faltando um pouco mais de um mês e mais alguma coisa para encerrar o ano, é normal nos sentirmos cansados. É normal nos sentirmos fracos. É como um jogador de futebol. No final da temporada, eles já estão exaustos, já estão cansados, porque foram várias partidas disputadas, vários campeonatos, e vários treinamentos, e várias viagens. Então foram várias coisas que eles enfrentaram, que no fim da temporada, eles estão cansados. Então assim também somos nós. Chega a essa altura que nós estamos passando agora, já próximo do final do ano, já próximo de encerrar esse ciclo para começar outro ciclo, é normal que nos sentimos cansaço, fraqueza, desânimo.
É normal. Então é por isso que Deus trouxe essa palavra para os nossos corações. Força na fraqueza. Força na fraqueza. Precisamos aprender. Vamos aprender algumas coisas aqui hoje. De tirar força da fraqueza. Esses homens, no verso 32 de Hebreus 11, e que mais direi, faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, até aqui. Que mais direi? Então ele começa aqui a enumerar vários heróis da fé. E esta lista de pessoas aqui não acabou ainda. Esta lista de heróis da fé não acabou ainda. A lista das pessoas movidas pela fé não acabou ainda. Aqui nessa noite está cheio de pessoas movidas pela fé. Aqui nessa noite está cheio de irmãos e irmãs movidos pela fé. Essa lista não acabou ainda. Essa lista só vamos conhecer o fim dela quando chegarmos lá. Sabe por quê? Porque você está nessa lista, eu estou nessa lista, nós estamos nessa lista de pessoas movidas pela fé. Você está aqui nesta noite movido pela fé, movida pela fé. Aleluias! Então essa lista das pessoas movidas pela fé em Deus, e usadas como instrumento divino para honra e glória de Deus, não será totalmente conhecida. Então essa lista aqui, ela não terminou ainda. Essa lista não terminou, porque cada um de nós, porque a cada dia novos nomes são acrescentados na história da igreja. A cada dia existem nomes acrescentados aqui na história da igreja. O que diremos mais do pastor Antônio Silva, que pela fé perseverou, continuou, e Deus honrou, Deus deu vitória. Aí fala de você, aí fala de mim, aí fala de nós. Então a cada dia esse número aumenta nas igrejas de pessoas movidas pela fé. Aleluias, aleluias. Eu quero ver o meu nome, você verá o seu nome. Irmãos, quando chegarmos na glória, nós veremos lá, está lá a irmã Cláudia, a irmã Ricardo, a irmã Sara, irmão, e todo mundo aqui, no seu nome de todos, vamos ver o nosso nome lá. Pessoas que foram movidos pela fé, pessoas que pela fé, aleluias, extinguiram o poder do fogo, fecharam a boca de leões, aleluias, que pelo poder da fé restaurou a família, que pelo poder da fé restaurou o casamento, que pelo poder da fé foi instrumento de Deus para salvar pessoas pelo poder da fé. Aleluias. Nosso nome vai estar aqui também. Nosso nome vai estar aqui também. Aleluias. Fraqueza, limitação, isso aí é tudo natural, normal no ser humano. Nossa, estou me sentindo tão fraca. Será que eu estou com algum problema? Não, você está perfeitamente normal. Você está perfeitamente normal. É porque estamos chegando no final de um ciclo. Você já enfrentou muitas lutas. Você já enfrentou quantas tempestades, quantas lágrimas você já derramou no decorrer deste ano. Quanto aperto no peito você sentiu no decorrer deste ano. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te sustentou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Aleluias! Mas é normal sentir fraqueza, porque você é de carne e osso, você é ser humano, nós somos seres humanos, então fraqueza é normal sentir, limitação é normal, nos sentimos muitas vezes limitados. Meu Deus, estou me sentindo limitado, me tiraram todas as escoras, eu não tenho mais onde me apoiar, eu já não sei mais o que eu vou fazer, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes nos sentimos assim, mas quando Deus permite que as nossas escoras saiam, quando Deus tira as nossas escoras, é para que nós possamos confiar somente nele, depender somente dele, porque o nosso socorro, aleluia. O salmista escreveu: eu elevo os meus olhos para os montes, porque na época do salmista eram feitos sacrifícios nos lugares altos, ao Deus verdadeiro, ao Deus falso. Então muitas pessoas acreditavam, criam que o socorro vinha dos lugares altos, porque nos lugares altos se faziam sacrifícios. Mas o salmista, ele declara: eu elevo os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que vem o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dos lugares altos, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, o Deus que é todo poderoso, o Deus que é vivo, o Deus que está presente nesta noite, o Deus verdadeiro, o Deus fiel, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso socorro. Então quando Deus, ele tira as minhas escoras, porque é muito bom, né, irmão? Se a gente está escorado em algum lugar, dá uma descansada aqui. É muito bom você se escorar aqui, se escorar ali, mas às vezes ele tira todas as escoras para que possamos confiar nele. Aleluias. Acreditar que ele está no controle, confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, assim nos ensina lá em Salmos. Confia no Senhor de todo o seu coração, aleluias, e não se apoie no seu próprio entendimento, não, confia no Senhor, 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 confia no Senhor. Então, limitação é normal sentir, impotência é normal. É normal, irmão, sim, se sentir impotente. São sentimentos que invadem a nossa alma em muitos momentos. Em muitos momentos. Às vezes você olha para esse irmão aí, todo bem vestido, todo ajeitadinho, essa irmã toda maquiada, mas às vezes ali dentro você não sabe o que está se passando. Lá dentro você não sabe o que está se passando. Às vezes está lá sentindo fraca, limitada, impotente, porque são sentimentos que invadem a alma, invadem a nossa alma. Nos sentimos fracos às vezes, nos sentimos impotentes. Agora em Hebreus 11, é um pequeno relato dos heróis da fé. Em casa você leia todo o capítulo 11 de Hebreus. Aí você fala assim, mas esses eram homens igual a mim? Igual a mim? Então se ele conseguiu, eu também vou conseguir em nome de Jesus. Se ele venceu, eu também vou vencer. Se ela venceu, eu também vou vencer. Por quê? Porque ele ou ela eram homens e mulheres iguais a mim. A diferença era o Deus que estava na vida dele, que estava na vida dela, que é o mesmo Deus que está na nossa vida. É o mesmo Deus que está na nossa vida. O Deus é o mesmo.
dentre muitas vitórias que eles tiveram, os heróis da fé, dentre muitas vitórias que eles tiveram, o que nos chama a atenção é a forma como eles exploraram as suas fraquezas. Então preste atenção. O que nos chama a atenção é a forma como aqueles homens e aquelas mulheres exploraram as suas fraquezas. Eles se sentiram assim como você se sente, eles se sentiram assim como eu me sinto, mas eles exploraram a sua fraqueza e da fraqueza tiraram força. Dessa fraqueza que você está sentindo, você vai tirar força. Deus vai te dar força. Deus vai te dar força na fraqueza. Deus vai te dar força na fraqueza, para você se levantar, para você avançar, para você prosseguir. Deus te dará força. Força na fraqueza. Força na fraqueza. Como esses homens e mulheres conseguiram aproveitar de momentos que parecem não ter nenhum proveito. Eles passaram por situações que pareciam não ter nenhum proveito, passaram por situações que pareciam que era o fim. Nenhum proveito, senão para nos abater e acrescentar tristeza e sofrimento. Mas no meio disso tudo, esses homens e mulheres tiraram forças da fraqueza. E em nome de Jesus, assim será na minha vida, assim será na sua vida, assim será na sua vida, assim será na sua vida, assim será na minha família, assim será na sua família. Vamos tirar forças da fraqueza, porque o Deus Todo-Poderoso é quem está conosco. É Deus quem está conosco. Temos o relato bíblico de Gideão. Gideão, ele era, a família dele era a mais pobre. E a família mais pobre. Eu sou menor da minha casa. Aí começou a colocar um monte de obstáculos, um monte de empecilhos. Mas, irmãos, Deus, é claro, é lógico que Ele usa pessoas que estão capacitadas, que estão preparadas, é lógico, é claro. Mas em primeiro lugar, o que Deus quer é um coração disponível, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a obedecer. É isso que Deus procura. Deus, a Bíblia nos diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus procura, em primeiro lugar, é um coração disponível, é uma pessoa disponível. Então Gideão era o menor da sua casa, sua família era mais pobre, mas no entanto, a Bíblia nos diz que com 300 homens, Gideão venceu os exércitos midianitas. Gideão, que a princípio ele tinha um exército de 32 mil homens, ele vence seus inimigos com 300 homens, contrariando toda a lógica humana. Por quê? Porque esses homens e mulheres da fraqueza tiraram forças, e assim Deus quer fazer na minha vida, assim Deus quer fazer na sua vida, da fraqueza tirar força, com 300 homens. O exército, ele em vez de crescer de 32 mil, caiu para 10 mil, aí depois caiu para 300 homens. Aí Deus falou assim: agora chegou no ponto que eu queria, pode ir. Aí, lembra que nós lemos em Hebreus lá? São homens que pela fé
pela fé. Sabe por quê, irmãos? Se com 32 mil já era difícil vencer, cai para 300 homens, aí Deus vira e fala, agora vai. Mas meu Deus, com 32 já era difícil, eu vou com 300, mas pela fé. Tiraram forças da fraqueza, e com 300 homens, Deus deu vitória para Gideão. Aleluias, aleluias. Olha, irmãos, Deus quer mostrar que não é quantidade que vai te dar vitória, não é a maioria. O que dá vitória é estar do lado de Deus. O que dá vitória é estar do lado de Deus. Não é a maioria que dá vitória, não é a multidão que dá vitória, não é armamentos bélicos que dão vitória, não é fortuna que dá vitória. O que dá vitória é estar do lado de Deus. Então Gideão, ele teve que tirar força da fraqueza pela fé. Com 300 homens ele foi e Deus deu a vitória. Quem está notando, isso está registrado lá em Juízes capítulo 7. Aí leia todo o capítulo 7 de Juízes. Você deve ler, leia todo o capítulo 7 de Juízes. Segundo exemplo de uma pessoa que tirou força da fraqueza, Baraque, sob a inspiração, sob a motivação de uma mulher, de Débora. Débora motivou, inspirou Baraque. Então, sob a inspiração, sob a motivação de Débora, Baraque reuniu 10 mil jovens e derrotou os terríveis e superiores exércitos de Sísera e seus 900 carros de ferro. O exército inimigo era bem maior. O exército inimigo tinha 900 carros de ferro. O exército inimigo era muito mais poderoso. Era muito mais poderoso que Baraque. Aleluias. Talvez os seus problemas são maiores do que você, são muito mais poderosos do que você, mas não é maior e nem mais poderoso do que o Deus que você serve. Assim como esse exército inimigo era maior do que Baraque, era mais poderoso do que Baraque, mas não era maior e nem mais poderoso do que o Deus que Baraque servia. Aleluias, aleluias. E Deus deu a vitória para Baraque. E ele estava desanimado, ele estava desmotivado, ele estava cabisbaixo. Aí chega uma mulher e começa a motivá-lo, e começa a incentivá-lo. Aleluias. São pessoas que Deus usa, são pessoas que Deus levanta para nos dizer assim: levanta a cabeça, continua, vai em frente, Deus é contigo. E Deus esta noite me manda te dizer: levanta a cabeça, continua, levanta a cabeça, prossiga, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus nos dará a vitória. Continua. Então Baraque, ele venceu. Está registrado em Juízes capítulo 4. Anote para você ler em casa. Juízes capítulo 4. Está registrado esse relato de uma mulher chamada Débora, que o motivou, que incentivou, e Baraque cobrou o ânimo. Baraque se motivou, Baraque se levantou no poder de Deus. Ele, da sua fraqueza, ele tirou forças e Deus deu vitória. Da fraqueza tirou força e Deus deu vitória. Podemos dizer também de Sansão. Sansão, ele lutou sozinho e desbaratou os filisteus, vencendo-os em sua vida e morte. Então Sansão, através do poder de Deus, você que está anotando, é do capítulo 13 ao 16. Capítulo 13 ao 16 de Juízes. Juízes 13 ao 16 nos fala o relato de Sansão.
Eu não vejo Sansão um homem grande, forte. Não. Porque a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus se apossava dele, é que as coisas aconteciam. Era quando o poder de Deus se apossava de Sansão. Aí vinha um leão, e ele foi e matou o leão. Ele foi e matou, ele foi e venceu o leão. Ele foi e rasgou o leão. Sansão então venceu inimigos. Sansão, ele arrancou um portão de uma cidade. Ele arrancou um portão. As portas hoje são portas pequenas, mas naquela época eram aqueles portões enormes. Ele arranca o portão, põe nas costas e carregando. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava na vida dele. Foi através do poder de Deus. Então não vejo Sansão uma pessoa forte, musculosa. Não, é o poder de Deus na vida dele. Agora a vida de Sansão nos traz também um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Cuidado com o laço do inimigo. Cuidado com o laço. Sabe por quê, irmãos? Sansão era a lei do nazireado proibia com que ele tocasse em cadáver. Em cadáver. Então Sansão um dia, passeando, ele vê um leão morto. Então cuidado com a cilada. Cuidado com a armadilha do inimigo. Lembra quando a gente era criança, que a gente fazia arapuca? Tadinho dos passarinhos. Eles iam lá, aí daí um pouquinho, quando ele tocava lá, desarmava, a arapuca prendia ele. É assim que o diabo faz, irmão. Cuidado com a cilada. Porque Sansão não podia tocar em cadáver. E tinha também um visgo. Quem lembra disso aí? Tem a turma que lembra. Colocava o visgo, aí o passarinho colava o pezinho, aí não saía mais, ficava preso ali. São as armadilhas. É lógico, naquela época, eu era criança aí, hoje em dia, né? Mas naquela época podia. As armadilhas, são as ciladas. Então, a lei do nazireado dizia: não pode tocar em cadáver. E Sansão vê um leão morto, cadáver. O que tinha dentro do leão? Um favo de mel. Ou seja, tinha ali uma doçura. E Sansão foi procurar doçura no meio da morte, no meio da podridão, porque o leão estava morto. Então aquilo ali foi uma cilada. Aquilo foi uma cilada. Ele não podia tocar no leão, mas ele queria pegar o mel, ele queria pegar a doçura. Procurou doçura no meio do pecado, doçura no meio daquilo que estava morto, sem vida. Aí ele vai lá e toca no leão, pega o mel. E quero dizer uma coisa: a queda de Sansão não começou quando Dalila começou a falar no ouvido dele e descobriu o segredo dele, não. A queda de Sansão começa quando ele desobedece a Deus e toca no cadáver. A desobediência dele. Então cuidado com as ciladas do inimigo. Cuidado com os banquetes que o inimigo está te apresentando. Rapaz, mas ali, olha só, um favo de mel dando bobeira aqui. Mas eu não posso tocar no leão, porque o leão é morto. Eu não posso tocar em cadáver. Essa deveria ser a atitude de Sansão. Mas mesmo assim ele tocou. Então, Sansão realizou feitos, realizou muitas coisas. E da fraqueza ele tirou forças, porque o poder de Deus estava na vida dele. Podemos dizer também de Jefté. Jefté era filho ilegítimo. Jefté era odiado pelos seus irmãos. Jefté foi expulso de casa, foi deserdado. Quer dizer uma coisa: podemos até ser deserdado pelo pai terreno, mas o pai celestial jamais
vai te deserdar. O Pai Celestial jamais vai desistir de você. Então Jefté foi deserdado, e pela fé, ele se tornou um valente e libertou seu povo das mãos dos amonitas. Está em Juízes, capítulo 11 e capítulo 12. Então, pela fé, aquele filho ilegítimo, aquele filho odiado pelos seus irmãos, que foi expulso de casa. Irmão, misericórdia. Se você conversar com um psicólogo, fala assim, olha só, eu sou um filho ilegítimo, eu sou odiado pelos meus irmãos, eu fui expulso de casa, eu fui deserdado. O psicólogo vai ter que tratar com essa pessoa, conversar com ele, conversar com ela, reorganizar os seus pensamentos, porque essa pessoa estaria com seus pensamentos todos desorganizados, todos atrapalhados. Mas Jefté, aleluia, pela fé, da fraqueza tirou forças, e Deus fez dele uma pessoa que libertou o seu povo. Porque Deus, ele levanta o caído do montouro, Deus, ele levanta o caído, Deus, ele tira aquela pessoa que está na lama, Deus, ele tira aquela pessoa que está desprezada, abandonada, ninguém liga para ele, ninguém liga para ela, foi abandonado, desprezado, deserdado, mas Deus vai lá e levanta e ergue aquela pessoa, porque Deus é especialista em levantar, Deus é especialista em erguer as pessoas, Deus é especialista nisso. E Jefté, em vez de ficar lá, coitadinho de mim, ilegítimo, odiado, expulso de casa, deserdado, não, pela fé, ele se tornou um valente. Minha irmã, em nome de Jesus, pela fé, se torne uma valente. Meu irmão, pela fé, se torne um valente e se levante no poder de Deus. Pela fé, se tornou um valente, aleluias, e libertou o seu povo da mão dos amonitas. Da fraqueza, tirou força. Eram homens e mulheres iguaizinhos a você, iguaizinhos a mim. Mesma coisa, irmão, mesma coisa. Dor no nervo ciático, esporão, dor lombar, enfermidade, crise no casamento, crise com filhos, crise financeira, é a mesma coisa, irmãos. E hoje nós somos até mais privilegiados, porque hoje você tem às vezes uma dor de ouvido e de dente, tantas outras coisas. Você tem remédios, naquela época tinha também as ervas, aqueles negócios ali, mas era mais difícil. Então é a mesma coisa. O que você sente, aqueles homens sentiram, o que você passa, aquelas mulheres passaram, e mesmo assim eles venceram, elas venceram. Quero dizer uma coisa, você não vai vencer, eu não vou vencer, nós já vencemos em nome de Jesus Cristo, porque a nossa vitória já foi decretada quando Jesus, ele declarou: está consumado. Aleluias! Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo está tudo pronto, ou seja, a minha vitória já está pronta, a sua vitória já está pronta. Basta cada um de nós tomarmos posse pela fé, aleluias, tirar força da fraqueza, e pela fé tomarmos posse daquilo que já está pronto na minha vida e na sua vida. Irmãos, porque já está tudo pronto.
tudo que Deus sonhou, planejou, idealizou para você e para mim, já está pronto, já está nas mãos de Deus, está no mundo espiritual. Daí a pouquinho, isso se materializa e se torna material, aí sim é um milagre que acontece, aí chega nas minhas mãos, aí chega nas suas mãos, mas já está pronto. Já está pronto. Você crê nisso, irmãos? Que a sua vitória já está pronta? Você crê nisso? Que a sua vitória já está pronta? Aleluias! Você crê nisso? Que aquilo que você tanto deseja, tanto sonha, tanto quer, que é de acordo com a vontade de Deus, já está pronto, já está pronto, já está nas mãos de Deus, está com Deus. Já está pronto. Está tudo pronto. Podemos dizer também de Davi. Davi venceu o urso. E Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Davi não era guerreiro. Porque Deus, Ele usa quem é qualificado. Mas Ele não está procurando quem é qualificado. Não. É lógico que Ele usa. Se tem um guerreiro, Ele vai usar um guerreiro. Mas Davi não era guerreiro. Davi era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Davi cheirava pasto. Davi cuidava de ovelhas. Davi dedilhava lá sua harpa, tocava, ele cuidava das ovelhas, tratava das ovelhas. Então Davi, ele venceu o urso. Davi venceu um leão. Está vendo como que Deus está nos preparando? Davi venceu o urso. A sua luta de hoje, a luta que você enfrenta hoje, a luta que eu enfrento hoje, é Deus me preparando para lutas maiores amanhã. Nunca despreze uma luta. Nunca despreze uma luta. Essa luta que você está passando é Deus te preparando para amanhã. É igual a história daquela pessoa que viu uma mariposa dentro de um casulo, fazendo força para poder sair do casulo, e ficou com pena. Mas não é possível. Aí foi lá e cortou aquele casulo. Aí aquela mariposa, ela foi e saiu do casulo. Só que aí ela começou, as suas asas não tinham se formado ainda. Ela não estava pronta para enfrentar, não estava pronta para estar no mundo ainda. Aí as suas asas estavam fracas, frágeis, e ela não conseguia voar, ela não conseguia fazer aquilo que ela faz normalmente. Por quê? Porque abortaram, porque tiraram o processo antes. Não aborte o processo de Deus na sua vida. Tiraram ela antes e ela não conseguiu voar, porque aquele exercício que ela estava fazendo ali, tentando sair, estava fortalecendo, estava indo fluidos para suas asas, ela estava se fortalecendo, e quando ela rompesse, ela poderia voar, fazer aquilo que ela sabe fazer, mas abortou-se e não conseguiu fazer. Então, não aborte os planos de Deus para a sua vida. As lutas que você enfrenta, é Deus te preparando, é Deus me preparando. Cada luta que eu passo, cada luta que eu enfrento, é Deus me preparando, é Deus te preparando. Então, Davi, pastor de ovelha, ele vence o urso, depois ele vence o leão. Aí lá na frente, ele tinha que vencer um gigante para libertar o povo de Deus. Aleluia! A vitória de Davi não estava somente ali na hora que ele enfrentou Golias, não. A vitória dele começou quando ele venceu o urso e Deus preparou ele. Agora eu estou mais bem preparado. Ele venceu o leão. Aí ele chega diante do rei e fala assim: veio um urso e eu matei o urso. Aleluia! Veio um leão e eu venci o leão. E esse gigante incircunciso que não tem aliança com Deus vai ser a mesma coisa. Eu vou vencê-lo em nome de Jesus. Eu vou vencê-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi sendo preparado, venceu hoje. Então venceu hoje,
Deus, até aqui o Senhor te ajudou? Aleluias, amanhã vem outro, e depois vem outro, e Deus vai te preparando, Deus vai me preparando, Deus vai nos preparando para coisas maiores, para coisas maiores, para coisas grandes. Então Davi venceu o urso, leão, venceu um gigante, Davi venceu exércitos inimigos. Davi, o menor de sua casa, era o menor de sua casa, mas mesmo assim, Deus não vê como o homem vê. Pastor Antônio Silva pregou sobre isso. Deus não vê como o homem vê. O homem está vendo o que está diante dos seus olhos, mas Deus está olhando para o coração, o que está no nosso coração. Então Davi, ele da fraqueza, que ele era pastor de ovelhas, ele tirou forças, venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias, venceu exércitos. Sabe por quê? Pela fé. Da fraqueza tirou forças. Assim vai ser na sua vida. Você vai vencer o urso, você vai vencer o leão, você vai vencer o gigante, você vai vencer exércitos, porque o Senhor dos exércitos está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos. E foi isto que Davi falou. Davi falou assim, ó: tu vens a mim com espada, com escudo, escudeiro, armadura. Aí deram uma armadura para Davi, deram a roupa real para Davi. Davi colocou aquela roupa lá, Davi era pequenininho, aquela roupa grandona. Ele falou assim: eu não consigo andar com isso. Porque não adianta eu tentar vencer os meus inimigos com a armadura do Jonatas. Não, Deus dá armadura espiritual para cada um de nós. Deus dá armadura. Deus, irmão, é o que ele falou com o apóstolo Paulo. Eu não vou retirar o espinho, mas a graça capacita, a graça capacitadora de Deus, a minha graça te basta. Colocaram uma roupa lá em Davi, falou assim: eu não consigo andar com isso aqui não, tira isso de mim. Aí ele fala com o gigante assim: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluia, eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Aleluias. Aí da fraqueza ele tirou força. Aleluias. O que podemos dizer de Samuel? O que podemos dizer de Samuel? Samuel foi fiel a Deus. Samuel foi fiel a Deus no meio de uma geração que caminhava a passos largos para a apostasia, para o abandono da fé. Mas Samuel foi fiel a Deus. Samuel foi fiel. Samuel permaneceu. Todos podem apostatar-se, todos podem abandonar a fé, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o meu Deus cuida de mim. Precisamos ter essa convicção. Tem um monte de gente que está... Irmãos, o apóstolo Pedro disse assim: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas a maioria está indo para tal lugar. Eu não sigo maioria. Você não deve seguir maioria. Devemos seguir o caminho. E quem é o caminho? É Jesus Cristo. Ele disse: eu não sou um dos caminhos. Eu não sou o melhor caminho. Eu não sou o caminho mais curto. Eu não sou o caminho mais longo. Não, eu sou o caminho. É único. Eu sou o caminho.
entendiam. Então devemos seguir a Jesus, seguir a Jesus. Se for para seguir a Jesus e andar na contramão do mundo, siga Jesus, porque seguindo Jesus, você está voltando para casa. Quando você segue Jesus, você está voltando para casa. Foi Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu estiver preparado, eu virei novamente, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, quando você segue a Jesus, você está voltando para casa. Aleluias! Quando eu estou seguindo a Jesus, eu estou voltando para casa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes essa tristeza que sentimos, às vezes um vazio que sentimos, é falta da presença de Deus. Guarda isso. Às vezes sentimos uma tristeza, um vazio, é falta da presença de Deus, porque viemos dele, ele assoprou em nós o seu sopro de vida, o seu Espírito, assoprou a vida em nós, ele nos deu o seu Espírito Santo, viemos dele. Então, quando nós estamos nos afastando de Deus, essa tristeza às vezes que sentimos, é falta de Deus, é falta de comunhão com Deus, é falta de nos achegarmos mais a Deus, de nos aproximarmos mais de Deus. É falta de Deus. É falta de Deus, irmãos. Quantas vezes a gente às vezes fica dá aquela instabilidade na vida espiritual, porque nem sempre a nossa vida espiritual está 100%. Aí quando você volta a ir ao monte, quando você volta a orar mais, quando você volta a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, porque a Bíblia tem cerca de 40 escritores, mas o autor é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele assoprou, e os homens foram escrevendo aquilo que ele queria que fosse escrito. Então, quando nós voltamos para a Bíblia, voltamos para a palavra de Deus, aquela tristeza vai embora, aquele vazio vai embora, porque começa a ser preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. O homem só é completo enquanto o homem estiver comunhão com Deus. Só tendo comunhão com Deus somos completos. Só tendo comunhão com Deus. O que podemos dizer de Daniel? Daniel capítulo 6, verso 18, por gentileza. Daniel 6, 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, porque Daniel estava na cova e o rei gostava de Daniel. Quer dizer uma coisa? Quando temos Deus na nossa vida, as pessoas às vezes nem são servos ou servas de Deus, mas gostam de você, gostam de nós. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus. O rei gostava de Daniel. O rei, ele gostava de Daniel. E ali, a parte A novamente. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Por quê? Porque ele gostava de Daniel. Aleluias! A presença de Deus dá graça na nossa vida, traz graça para a nossa vida. As pessoas gostam de nós porque Deus está em nós. As pessoas gostam de você porque Deus está em você. É a graça de Deus. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha só, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e porque Daniel estava na cova, injustamente injustiçaram ele, armaram cilada para ele, assim como uma cilada para você. Mas não adianta.
arma cilada para quem é de Deus. Não adianta arma cilada para o servo de Deus, para a serva de Deus, porque Deus sempre está na frente. Deus sempre está na frente. Deus sempre está retirando os laços, tirando a cilada. Deus sempre vai à frente. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Irmãos, leões, animais carnívoros, até vi um desenho uma vez que tinha uma zebra correndo que era amiga do leão. Aí a zebra ia correndo, o leão atrás. Aí num certo momento, seu instinto animal apareceu e ele viu um bife correndo na frente dele, porque é um animal carnívoro, queria devorar a zebra, que era amiga dele, mas é a natureza. Então pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele estava triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, olha só, o rei não era um servo de Deus, mas reconhecia o Deus que Daniel servia. Aleluias! Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso. Aleluias! Testemunho. Precisamos dar testemunho. Daniel está pregando com a vida. Dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, testemunho. Irmãos, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Precisamos dar bom testemunho. Oh, aleluias! Continuamente serves. Tenha podido livrar-te dos leões. Aí olha só, Daniel lá da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre o meu Deus, aleluias, o seu Deus, o nosso Deus, o meu Deus enviou o seu anjo, aleluia, aleluia, aleluia. Enviou o seu anjo. O que ele fez? E fechou a boca dos leões. O anjo chegou lá e fechou a boca do leão. Não tem como. Um leão conversando com o outro, né? Vai fazer o quê? Quero comer ele, não estou querendo me alimentar. Não tem jeito. Olha o tamanho do anjo que está aqui, aleluia! Olha o tamanho do anjo que está aqui. Ele fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim. Irmãos, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a sua justiça. Você não precisa fazer justiça com as suas mãos, porque o Senhor é a sua justiça. O Senhor é a nossa justiça. Aleluia! Allah, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluias! O que podemos dizer de Daniel? Ele viu Deus fechando a boca dos leões naquela cova onde ele estava, por ser fiel a Deus, ele estava naquela cova. Aí da fraqueza ele tirou força, e pela fé Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o urro do leão, irmãos, está vendo esses dias nesses programas aí? Ele é ouvido a quilômetros de distância. Isso é a coisa mais arrepilante que tem. Tudo escuro. Aí quando ele urra, estremece tudo. É o rei da selva. O leão é o rei da selva. Mas nós servimos ao rei dos reis. Aleluia!
Você serve ao Rei dos Reis. Você serve ao Rei. Aleluia! Oh, aleluias! Tem até um hino que diz que ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia, aleluias. Estamos encerrando para participarmos da última Santa Ceia do ano, irmão. Isso aqui é uma grande vitória também. A última Santa Ceia do ano. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você enfrentou luta, você enfrentou diversidade, vento forte, mas você está aqui cumprindo, renovando a sua aliança com Deus, porque quando comemos do pão, tomamos do cálice, do suco, estamos renovando a nossa aliança com Deus, estamos declarando que nós temos parte com Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que dizer de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, capítulo 3, verso 25, Daniel 3, 25. Respondeu, dizendo, porque o rei havia lançado 3 pessoas na fornalha, e o fogo, irmão, e eles queriam era acabar com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Aquece a fornalha. Tanto é que quem foi lançá-los lá foram consumidos, de tão quente que estava aquele negócio lá. Aí lançaram 3. Aí diz assim o verso 25: respondeu dizendo, eu porém vejo 4. Aleluias. Mas não lançaram 3? É porque o quarto, ele chega e sai a hora que ele quer. Aleluias. O quarto é aquele que te guarda. Aleluias. O quarto é aquele que te guarda. O quarto é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda. Então o quarto, ele entra e sabe quem quer. Ninguém manda nele, é ele que manda. Aleluia! Ninguém manda nele, é ele que manda. É ele que dá ordem. É ele que dá ordem para o vento. É ele que dá ordem para o mar. É ele que dá ordem para a enfermidade ir embora. É ele que dá ordem para a vida voltar. Lázaro, é ele que manda. É ele que manda. É ele que dá a última palavra. O quarto, ninguém manda nele. Eu, porém, vejo 4. Foram lançados lá presos. Homens soltos. Vejo 4 homens soltos, que andam passeando. Irmãos, às vezes você, por exemplo, asfalto quente. Quando eu era criança tinha muito isso. O asfalto parecia que você via até aquela meio que a miragem no asfalto assim. Tão quente ficava o asfalto. E a gente criança às vezes não tinha muita condição, andava descalço. Irmão, queimava o pé, você ia pulando, você ia correndo para não queimar o pé de tão quente que estava. Então, em algum lugar que é muito quente, eu nunca vi ninguém passeando. Quando você vai na praia, por exemplo, aquela areia muito quente, descalço, passeasse na areia tranquilamente, com sol de meio-dia, de 4 da tarde, eu duvido, porque queima o pé. Você sai correndo porque está queimando o seu pé. Mas aqui a Bíblia diz que a fornalha aqueceu-se 7 vezes mais, e tinha 4 que ali estavam passeando dentro do fogo. Sabe o que é passear? É conversando, batendo um papo. Às vezes eu vou levar o Nilson cortar cabelo no Manuel Honório. A gente vai passeando, batendo um papo, descontraído, tranquilo. Por quê? Não tem nada me incomodando, mas no meio do fogo, passear no meio do fogo, só se o 4º homem estiver junto. Só se o 4º homem estiver junto. Andando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Ô irmão.
Para pensar, irmão. Sem sofrer nenhum dano. Nem um fio de cabelo queimou, nada, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego viram Deus extinguindo a violência do fogo. Da fraqueza tiraram força. Último exemplo para encerrarmos. Josué, aí em casa você leia Josué, capítulo 1. Josué, liderando o povo na conquista de Jericó, teria de atravessar o Jordão, transpor as muralhas de Jericó, vencer inimigos. Eles tiveram que tirar força na fraqueza, força na fraqueza. Josué, esforça-te! Josué, esforça-te! Aleluia! Minha irmã, esforça-te! Meu irmão, esforça-te! Porque Deus é contigo e você vai conduzir esse povo, você vai conduzir a sua família. Esforça-te, esforça-te! Tem bom ânimo! Concluindo, todos estes que falamos aqui, eram pessoas como nós. Pessoas como nós. E com a ajuda de Deus, mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas falhas, imperfeições, limitações, dificuldades, eles tiraram força na fraqueza e venceram. Tiraram força na fraqueza e venceram. E nós, com a ajuda de Deus, também venceremos. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. Fiquemos em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, teu Filho amado, em nome de Jesus, meu Deus, aqui está a sua igreja, aqui estão os seus filhos. Meu Deus, quantas pessoas estão chegando agora no fim do ano, no final do ano. Meu Deus, enfrentou tantas lutas, tantas tempestades, tantas adversidades, e estão se sentindo fracos, cansados, desanimados, mas nessa noite, meu Deus, assim como foi na vida dos heróis da fé, que seja na minha vida, que seja na vida de cada irmão e cada irmã que nessa noite, que possamos tirar força da fraqueza para vencermos, para prosseguirmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo, permaneça com seus olhos fechados.